Olá, como vocês estão? Eu sou o André e sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. Hoje eu trago o romance Mayombe, do escritor angolano Pepetela. O romance Mayombe, ele trata sobre um grupo de guerrilheiros do MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola. Então, assim, no desenvolvimento do romance, ele acompanha os guerrilheiros, né, na mata, montando acampamento, o dia a dia desses guerrilheiros antes da batalha. Então é todo o processo deles cercando os tugas, que são os portugueses colonizadores de Angola. Então mostra o dia a dia desses guerrilheiros. E como ele mostra isso? Ele mostra numa mescla entre primeira pessoa e terceira pessoa, uma voz narrativa que muitas vezes se confunde e você não consegue objetivamente trazer, saber qual daqueles guerrilheiros está realmente narrando o romance. Eu, pelo menos na minha percepção, tive a desconfiança de que o narrador principal é o Teoria, que é um nome de guerra, porque ele é professor. Só que essa narrativa ela é entrecortada, entremeada por capítulos que são narrados por cada um dos principais guerrilheiros, né? Os principais guerrilheiros. Então você tem uma voz narrativa que perpassa todo o romance, entremeado por capítulos narrados por cada um dos guerrilheiros. Então, um romance polifônico. Ele é montado através de várias vozes. O objetivo dos guerrilheiros angolanos é a expulsão dos portugueses, os tugas, de Angola, porque eles são os colonizadores e eles exploram o povo angolano, exploram a mão de obra e os recursos naturais. E o que acontece? O grande problema é como que os guerrilheiros, né, com poucos combatentes, eles vão conseguir derrubar o poder português estabelecido em Angola há séculos. Como eles vão fazer isso? Sendo que a elite portuguesa dos tugas em Angola é quem domina os meios de comunicação, rádio, TV. Então eles incutem na população de Angola, dos angolanos, que os guerrilheiros do MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola, que eles são bandidos. Então, quando os guerrilheiros se aproximam do povo angolano, nas aldeias, eles precisam ter muito tato para informar a população do quanto isso vai ser bom para o país. Quando eu comecei a ler o livro, mesmo antes de ler o livro, eu fiquei um pouco assim apreensivo quanto à linguagem. Eu fiquei, como é que é a linguagem de português de Angola, né? O português de Angola, ele tem alguma semelhança com o português do Brasil. Porque o português do Brasil, ele mescla palavras de origens indígenas e africanas. E o português de Angola, você tem o português de Portugal, mesclando palavras das etnias angolanas, das etnias africanas de Angola. Então, ao final do livro, você tem um glossário das palavras, né? Que dá muito bem conta disso, né? Então, não atrapalha a leitura, né? E é até interessante, eu anotei algumas palavras aqui, né? Então, por exemplo,
bulldozer. Como ela aparece várias vezes, você chega um momento que você, pelo contexto, não precisa mais voltar para o glossário, né? Então, bulldozer, trator. Katana, facão, que eles utilizam para fazer as picadas na mata. Maca, uma briga, uma grande discussão. E, por exemplo, tem a grafia de algumas palavras. Caminhão, a gente grafa com NH, e eles grafam caminhão. Essa é a única que eu me recordo, mas tem outras palavras desse gênero. Quanto aos nomes das personagens, então você tem alguns personagens que são nomeados conforme as patentes militares. Por exemplo, o comissário, o comandante, o chefe de operações. E os recrutas, vamos dizer assim, né, os combatentes, os de linha de frente, eles têm nomes conforme as suas características pessoais. Por exemplo, Sem Medo, Mundo Novo e o que eu já citei aqui, o Teoria. O romance ele se desenvolve na mata, né? Os preparativos para a grande batalha contra os tugas, os portugueses. Então, além do conflito entre angolanos e os tugas, além do conflito entre os guerrilheiros angolanos e o povo angolano, que precisa compreender o que eles estão fazendo, existe um conflito interno, que é entre as diversas etnias dos guerrilheiros. E tem mais um conflito interno, que é um conflito que eu posso chamar de um conflito sociocultural, que é o seguinte: dentre os guerrilheiros você tem intelectuais, como por exemplo o Teoria, né, um professor, e você tem camponeses. Então, intelectuais e camponeses compõem os guerrilheiros do MPLA. Qual que é o conflito interno? Social, vamos dizer assim, né? De classe. Que os intelectuais, eles têm a ideia de mudar o país com a expulsão dos portugueses e assumir a política do país. Como eles são os cabeças do movimento, eles vão assumir politicamente o país. E os camponeses, eles só querem uma vida melhor. Bom, como dizer mais do que isso é spoiler, né? Então, você tem já uma estrutura, como se desenvolve a narrativa, né? E quais são os principais conflitos abordados no romance. Eu queria falar agora, depois dessa minha primeira experiência com a literatura angolana, com o Mayombe do Pepe Tela, livro maravilhoso, publicado pela Editora Leia. Esse livro ele foi lançado em 1980 pelo autor, o Pepe Tela, tem a carinha dele aqui, né? Pepe Tela. Mas essa edição, lançada pela Editora Leia, ela é uma edição de 2013. Eu recomendo demais. Então, baseado nesse interesse pela literatura angolana e pelo fato de nós, brasileiros, infelizmente não termos tanto contato assim com a literatura dos outros povos, né, outros países de língua portuguesa, né, eu busquei aqui entre os meus livros de outros autores angolanos que já estão na fila aí para eu ler, né? Então eu encontrei aqui do José Luandino Vieira, que é um escritor nascido em Portugal, porém ele emigrou ainda criança para Angola. Então podemos considerar que ele é um escritor angolano, mesmo porque o tema dos livros dele é praticamente Angola, né? Então, aqui tem uma fotinha do José Luandino Vieira.
E esse livro aqui é A Cidade e a Infância. É um livro de contos, publicado pela Companhia das Letras. Esse livro ele é de 2007. 2007. Outro autor aqui é o José Eduardo Agualusa, Teoria Geral do Esquecimento, publicado pela editora Nós. Essa edição ela é de 2015. Mas o livro foi publicado pelo José Eduardo Agualusa em 2012. E é um romance. É um romance. Teoria Geral do Esquecimento. Tem uma foto aqui do autor José Eduardo Agualusa. Você vê que são os três autores brancos, né? Angolanos. Aí temos um autor negro. Ondjak. São 3 livros do Ondjak. Ou é Ondjak ou Ondjak. Né? Quantas Madrugadas Tem a Noite? Publicado também pela editora Leia. E esse livro é de 2004 e essa edição de 2010. Tem uma fotinha aqui distante do Ondjak. Então tem esse romance. Ao final do romance, ao contrário dos outros 2 autores, você também tem um glossário com as palavras, né, das etnias angolanas. Né? Um glossário. E a prosa desse romance é interessante que em muitos momentos você tem os parágrafos iniciando com letra minúscula e os diálogos são em itálico. Mas é só nesse romance que isso acontece. Nos outros 2, esse parece ser o romance mais conhecido do Ondjak, que é o Bom Dia Camaradas, publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil. O Bom Dia Camaradas, ele é um livro é um romance, né? Publicado em 2014. E essa edição é 2015, do Ondjak. Nasceu em Luanda. E o último livro aqui do Ondjak é o Assobiador, de Tora Palas. Esse livro aqui, publicado em 2017, pela editora Palas, eu fui a uma palestra do Ondjak, então o meu é autografado. Aqui diz que esse livro aqui é um romance de literatura infanto-juvenil. E você tem uma foto mais próxima aqui do Ondjak. E durante a palestra, uma das coisas que eu me recordo e que causou uma certa... foi bem divertido, que ele diz que ele é apaixonado pelas novelas brasileiras. Não perde uma novela brasileira que passa em Angola. E uma das personagens desse romance é inspirada no Bafo de Bode, do Tieta, do Jorge Amado. Bom, infelizmente eu não estou com o livro aqui, mas eu gostaria de indicar um livro do Gabriel Garcia Marques, ainda falando sobre o Mayombe do Pepe Tela, que é um livro da coleção de reportagens jornalísticas do Gabriel Garcia Marques, que são 5 volumes, e no volume 4 é o reportagens políticas do Gabriel Garcia Marques. Nesse livro você tem um ensaio, parece um ensaio-reportagem, uma reportagem sobre a história de Angola, a história recente de Angola e esse movimento para a expulsão dos portugueses, que é o MPLA, Movimento Popular para a Libertação de Angola. É um ensaio belíssimo, uma reportagem belíssima, porque você tem uma reportagem, só que com a escrita do Gabriel Garcia Marques. Então ele mescla a escrita dele como ficcionista com a de jornalista. E que lembra muito aquele estilo do novo jornalismo americano, que é você trazer
para a reportagem jornalística elementos da ficção. E outra coisa, o autor da reportagem se colocar dentro da reportagem, porque ele é uma figura que ele participa dos eventos, ele está vendo acontecer, então ele é uma personagem também, porque ele é um observador. E você consegue ver isso nessa reportagem específica sobre Angola, escrita pelo Gabriel Garcia Marques. Vale muito a pena. Mesmo como complemento, para quem não conhece a história de Angola, eu mesmo não conhecia muito, vale como complemento para a leitura do romance do Pepe Tela, Mayombe. Recomendo. Bom, então é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E até a próxima.